Yogi Tsurisuba! Uma das características mais marcantes dos Ji em One Piece é que quando eles chegam perto da morte, eles estão rindo. Nós já observamos várias vezes isso acontecer no mangá, seja através do Luffy, seja através do Ace, seja através do Roger. A morte parece não assustar ali os Ji, na maneira como eles sempre abrem um sorriso durante ali essa perseguição. Mas o fato é que nós observamos um grande Ji, ou pelo menos o maior deles, morrer com lágrimas em seus olhos, como se estivesse lamentando algo extremamente terrível, coisa que realmente aconteceu. Mas será que isso não é uma verdade total? De que um Ji nem sempre morre sorrindo? O que aconteceu? Por que Shebeck foi levado nessa intenção e os demais não? O que realmente rolou? O que realmente relevou? Será que não é uma extrema verdade em relação a isso? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Tudo que nós sabemos aqui sobre o Ji, um dos aspectos mais interessantes é que eles são colocados de uma forma ali, quando estão em confronto com a morte, eles são colocados para sorrir, né? Isso é um ponto bem interessante da forma como o Oda vem abordando aqueles que carregam essa marca em seus nomes. Desde o século perdido, esses personagens, esses que carregam este nome, ou até mesmo essa marca, este símbolo ali, na forma como eles são chamados, isso tem feito com que quando eles são confrontados através da morte, eles meio que começam a sorrir, começam ali a ficar tipo feliz, né? A ficar satisfeito com o que realmente aconteceu. Porém, ao longo do mangá de One Piece, nós observamos que isso não é sempre uma verdade. O Luffy, ele já esteve em lugares perto da morte em que ele estava sorrindo, mas existiram alguns momentos na trama de One Piece que o Luffy esteve perto da morte e estava chorando, estava se lamentando, estava realmente ficando extremamente triste, impotente, e ele não estava sorrindo. Então, o que significa isso? O que realmente pode significar essa característica de que os Ji acabam sorrindo quando estão prestes a morrer? Será que é toda a morte ou existe uma característica de uma morte específica para que um Ji morra sorrindo? É um ponto realmente bem intrigante de se pensar. Meus amigos, nós tivemos um dos maiores flashbacks de todos os tempos do mundo dos mangás. Não tô falando nem de One Piece. God Valley realmente entra para a história como um dos maiores feitos da história do mundo dos mangás. E meu amigo, é claro que a gente vai continuar falando, principalmente que agora vai ter uma semana de pausa. Vamos continuar falando e eu preciso que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ainda mais os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos vídeos de One Piece. Essa semana nós não temos capítulo de inversão, né? Porque, na verdade, vídeo de inversão, porque nós não temos capítulo, então não faz sentido trazer o vídeo de inversão ainda. Mas eu conto também com sua contribuição se tornando membro do canal, mandando seu valeu e também mandando seu hypado. Vamos juntos enganjar ainda mais no Geek Brasil. E como eu falei pra vocês, existiram momentos sim que o Luffy sorriu prestes a morrer. Entre o capítulo 99 e o capítulo 100, acredito que seja o capítulo 99, o Luffy, ele é pego pelo Bug lá em Logtown. E ele é levado para a mesma praça de execução ali de Gold Roger. Eu acredito que o Luffy tenha ficado feliz através dessa execução, porque ele iria morrer igual a pessoa que ele se visualiza, né? O rei dos piratas, o Roger, é a sua principal inspiração para conseguir encontrar o One Piece, né? Para conseguir encontrar o One Piece. Mas naquele momento ele se sentiu satisfeito apenas por chegar no mesmo local e ser morto da mesma forma como o rei dos piratas, né? Então ele acaba até mesmo sorrindo perante ali essa observação. Nós também podemos analisar a morte de Portigas de Ace. Quando a gente tem todo
esse combate em Marineford, a gente precisa se lembrar que durante ali o conflito que ocorre em Marineford, o Ace, ele fica com uma cara chorosa, ele tá triste, ele tá abalado, ele acredita que ninguém realmente ali voltaria pra ele. Depois que as pessoas voltam, né, vão ali para o resgate em Marineford, o Ace começa a falar que não, né, que tipo assim, que aquilo ali não deveria ter acontecido, muitas pessoas vão morrer por causa dele. E aí quando ele é liberto, quando ele consegue sair das algemas, ele passa a entender que o destino dele estava entrelaçado. Então quando ele morre defendendo a honra do Barba Branca e ao mesmo tempo defendendo ali o Luffy, né, salvando ali o Luffy, ele começa a entender mais sobre o seu destino, sobre aceitar o seu destino e ao mesmo tempo criar ali uma abertura para que o Luffy pudesse realmente ser alavancado para se tornar o rei dos piratas. E ele fala que o único arrependimento que ele tem é de não ver o seu irmão se tornar ali o rei dos piratas. E nós então temos a grande morte de um G sorrindo. A própria execução de Gold Roger, ela é terrível, mas mesmo assim é o percurso para que o personagem, para que o rei dos piratas comece ali a grande era dos piratas. O Roger mesmo fala que o tesouro dele está em One Piece, né? Na verdade, o tesouro dele está ali espalhado pelo mundo e o que ele chamou de One Piece, né? Uma peça. E que se as pessoas querem ali o seu tesouro, que vão encontrar. Isso é algo proposital, porque quando ele começa a era dos piratas, ele está colocando todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para tentar encontrar o One Piece e ao mesmo tempo se colocarem contra o governo mundial. A partir daquele momento, o governo mundial e a marinha não teriam mais sossego enquanto o One Piece não fosse encontrado, enquanto o One Piece não fosse achado. Então o Roger conseguiu finalizar ali o seu planejamento, conseguiu finalizar ali o seu destino, criando assim a era dos piratas e morrendo com um sorriso no rosto. Mas como eu falei pra vocês, o G não tem às vezes segmentações que acabam sendo colocados ali para sorrirem perto da morte. Muito tempo atrás se teorizava que o Barba Negra não fosse um G de verdade, porque quando o Barba Branca quase o matou, ele estava desesperado, ele estava raivoso, ele estava angustiado. Então o Barba Branca foi para matar ele e ele começou ali a entrar em pânico. O que muitos questionavam, mas os G, eles não ficam realmente ali felizes? Sorrindo ali perto da morte? O que aconteceu com o Barba Negra? O Barba Negra, ele tava se passando por outro personagem? Tava se passando ali da forma como ele não era um G? E agora a gente sabe que em God Valley ele é realmente um G, mas ele passou por essa situação desesperadora e mesmo assim permaneceu ali com essa cara assustada, desesperada e quase ali perante a morte para o Barba Branca. Nós então temos o maior G de todos os tempos até agora, né, que foi apresentado, revelado para nós. É claro que nós temos Joy Boy, nós também temos ali David Jones, mas de tudo que foi apresentado para nós, das introduções, é claro que o Xebec, ele tem ali uma temática muito mais aprofundada do que esses personagens até agora. E a visão que nós temos é que o Xebec acabou indo para a morte através ali do seu sentimento de frustração. O que o Garp fala? Eu acho muito interessante isso, porque o Garp fala que ele não sabe o que o Xebec está sentindo. Ele não sabe o que o Xebec está passando, ou o que fez o Xebec chegar naquele momento, naquela situação. Só que o Garp, ele fala que ele entende o sentimento que o Xebec está sentindo. É muito interessante ver essa parte, porque, como eu falei lá na análise do capítulo, às vezes a gente não consegue compreender o que os nossos amigos, o que os nossos companheiros, ou até mesmo os nossos colegas estão passando. Às vezes a família dele tá doente, né? Alguém da família dele tá doente, alguém faleceu. A gente talvez não tenha passado por essas experiências ainda e a gente não consegue entender aquilo que a pessoa tá passando, mas nós conseguimos compreender o sentimento, porque nós já passamos por aquela sensação, por aquela mesma sensação. Então é interessante visualizar como o Xebec estava ali passando por esse motivo por um ponto muito intrigante. O Xebec estava chorando
perto ali da sua morte porque ele estava frustrado. Ele estava frustrado por não conseguir atingir o seu objetivo. 2 objetivos ele tinha. Ou ele derrubaria o governo mundial, ou o filho dele derrubaria o governo mundial. E o que aconteceu? Para o Shebeck, ele tinha matado ali o Tite, ele acabou matando ali o seu filho, porque ele não sabe, ele não entende, ele estava no estado de frenesi, ele não compreende de que o Kuma conseguiu salvar o Barba Negra e agora ele não conseguia quebrar o controle de Imu sobre o seu corpo. Então ele estava extremamente frustrado. Então, o que a gente consegue compreender, o que a gente consegue entender ali sobre a tristeza de um Ji perante a morte é quando ele não atinge o seu objetivo de vida. Quando aquele Ji não atinge o seu objetivo para alcançar ali o status de ser um Ji, ele morre com lágrimas nos olhos, em vez de um sorriso em sua face. E é por isso que essa cena aqui do Luffy com o Bug e do Luffy chorando em Sabaody faz total sentido. Porque quando a gente observa ali o Luffy morrendo nas mãos do Bug, né, quase morrendo nas mãos do Bug, o Luffy ele está satisfeito. Seu objetivo de vida era um ponto de que ele poderia ser consagrado, uma morte como o rei dos piratas. E ele estava feliz porque os seus companheiros até aquele momento estavam seguros. Ele iria morrer como o Roger e ele também seria alguém colocado de uma forma que moveria outras pessoas em busca do One Piece, da mesma forma como o Roger fez. Só que quando o Luffy começa a chorar ali perto da morte em Sabaody, é porque ele falhou em tudo. Ele acabou falhando em tudo. Ele não conseguiu proteger ninguém. Ele não conseguiu proteger ninguém dos seus companheiros. Ele não conseguiu alcançar ali outros status. Ele não conseguiu chegar no outro lado do mar. Isso tudo levou o Luffy a uma grande frustração. Por isso que lágrimas saíram dos seus olhos perto da morte. E é muito interessante que eu acho que o Oda ele vai mudar esse contexto. Ele vai alterar ainda mais esse contexto para aprofundar o que definitivamente é os Ji e por que isso é tão algo marcante. Por que a morte é tão algo assim marcante para esses personagens. Por que eles estão sempre ali chorando de forma singular perto da morte ou até mesmo sorrindo de uma forma incrivelmente gigante quando chegam perto dela. E isso é muito interessante, por exemplo, na morte do Luffy. Você não vê o Luffy dando risada perto da sua morte. Você não vê ele ali sorrindo quando ele está prestes a tomar o porradão ali do Kaido, se eu não me engano, no capítulo 1042, né? Quando nós observamos ali o Kaido dando o Kanabo, macetando o Luffy com a interferência do CP, né? Com a interferência ali do CP, você não vê o Luffy sorrindo, você não vê o personagem realmente se alegrando. Ele simplesmente morre, né? Uma cara frustrada, um rosto ali frustrado, mas o Oda não coloca ele sorrindo. Só que o que acontece? Quando o Luffy ressuscita, quando o Luffy acaba entrando ali no seu modo despertar, ele acaba ficando feliz. É muito interessante isso, né? Porque se a gente for observar o chapéu do Ace, você observa ali um rosto triste e um rosto feliz. É uma questão assim até mesmo intrigante. E aí quando o Ace vai morrer, eu vou tentar colocar isso na análise. Quando o Ace vai morrer, ele faz uma expressão triste e depois ele faz uma expressão feliz e morre com um sorriso no rosto. Da mesma forma como o Luffy, ele fala para o Sabo, né? Fala assim, você também pode se tornar um Ji. Por que você não se torna um Sadibo, né? Sadibo, o que é? Sad Boy, né? Ou seja, garoto triste. Ele é o Joy Boy. O Sabo é o garoto triste. O Luffy é o garoto feliz. Tem essa segmentação e eu acredito que existe um plot muito interessante em cima disso, né? De que quando você morre satisfeito, realizado, o sorriso realmente abrange o seu rosto. Só que quando você realmente está ali em o seu momento de amargura, tristeza, angústia, de frustração, as lágrimas escorrem dos seus olhos e isso pode até mesmo gerar alguma coisa nova no mangá de One Piece que nós ainda não sabemos. Será que é uma nova habilidade? Um novo poder? Algo que foi passado para o Barba Negra? Será que não pode ser a origem da Yami Yami no Mi? São pontos bem intrigantes que podem realmente fundamentalizar ainda mais a morte dos Ji e o que pode representar o sorriso e as lágrimas de tristeza perante esses personagens.